E aí, meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Trazendo aqui mais uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? E hoje a gente vai ler lá em 2 Reis, no capítulo 5, e eu vou ler só alguns versículos, não vou ler todo, né? Mas depois, quando você tiver um tempo, você pode ler do 1 até o 19, porque aí você lê o contexto todo e vai entender melhor, né? Então vamos lá, eu vou ler lá no versículo 3 diz assim: Disse a ela sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui a gente está falando da história de Naamã, né? E aí lá no versículo 8 diz assim: Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. No versículo 10 diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Né? Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava que ele sairia a ter comigo. Pensei que ele ia até ele lá, né, para falar com ele. Pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. E lá no versículo 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Né? E aí lá no versículo 15, já lá na parte B, diz que: Eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E lá no versículo 19, no último versículo, diz que Eliseu disse: vai em paz, né? Então, amados, aqui, o que esta palavra quer passar para nós, né? O que Deus quer passar para nós através desta palavra, né? Então, amados, aqui no contexto, né, Naamã era um homem de guerras, né, homem que vencia guerras, um homem forte, né, um homem de posses, um homem bem visto pela sociedade, né, porém, quando ele tirava toda aquela carcaça que usava, aqueles aparamentos, né, eu chamo carcaça, aqueles aparamentos que usavam, né, que praticamente só ficavam os olhos de fora, as pessoas não viam o quanto ele era doente, o quanto ele era leproso, né, então ele se mostrava ser forte, mas quando ele chegava na sua casa, ele desmoronava, né, quando ele tirava, que ele via o corpo dele daquele jeito, né, e quantas vezes nós não estamos assim, né, sorrindo, falando com as pessoas, e a gente tem que ser assim, a gente tem que se mostrar forte, mesmo mediante as nossas dificuldades, mesmo mediante as nossas dores, porque a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, né, e eu interpreto assim essa palavra, né, levando para o contexto de Naamã, né, que ele saía cheio da sua armadura para lutar, né, ele ia à guerra, mesmo ele sendo leproso, ele não se prostrou, ele não ficou em casa, ele ia à luta, ele ia às lutas e vencia, e assim devemos ser nós devemos nos revestir do poder de Deus, da armadura do Espírito Santo de Deus, né, porque quando a gente tem Deus na nossa vida, nós temos tudo, nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Espírito Santo é quem nos conduz, né, só que aí voltando aqui pro texto de Naamã, né, que Deus, ele usa as pessoas certas, ele sabe a quem usar, e eles sabem a quem nos direcionar, né. Que, ó, eles contrataram uma empregada, né, chamando empregada aqui pro tempo de hoje, né, uma escrava lá pra casa deles, e essa escrava sabia quem era o profeta Eliseu, ela conhecia o profeta, então ela, vendo o sofrimento do seu senhor, ela disse: quem dera que ele conhecesse o profeta Eliseu, porque o profeta curaria ele dessa doença, né, e logo a sua esposa já foi logo falar pra ele, então o que ele fez? Ele já foi atrás do profeta, né, ele foi atrás do profeta pra buscar a cura, né, que ele estava necessitando. Creio eu que ele já teria ido em vários outros lugares atrás da cura e não tinha encontrado, já teria oferecido sacrifícios a outros deuses e não teria encontrado. Mas por quê? Porque a nossa cura e a cura dele estava em Deus. Só em Deus nós encontramos a nossa cura, só em Deus está a nossa força, né? Nós não devemos nos prender a homens, nós não devemos nos prender às coisas deste mundo, porque este mundo nada tem para nos oferecer, a não ser Deus, né? E quando Naamã foi, Naamã até se indignou. Por quê? Porque ele era um homem, né, um general, bem visto. Então ele se indignou porque Eliseu não desceu para ter com ele, para falar com ele. Ele disse: eu imaginei que ele iria me receber, né, que ele ia lá ficar frente a frente com ele. E aí Eliseu não recebeu. Eliseu apenas mandou que ele fosse lá e mergulhasse, né, no rio 7 vezes. E ele ficou muito indignado. E ele, acho que até passou pela cabeça dele que não iria fazer aquilo. Eu não vou mergulhar, não. Lá em Damasco, os rios são muito mais limpos do que aqui, do que esse rio Jordão. Olha a cor da água, a água é suja. Eu vou mergulhar nesse rio só porque ele mandou. Ele nem veio falar comigo, né? E às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente somos orgulhosos, somos egoístas, né? Às vezes porque quando a gente quer tanto ouvir uma resposta de Deus e às vezes Deus não nos responde porque sabemos que até o silêncio dele é uma resposta. Só que nós não queremos aceitar, né? Nós não queremos. A gente quer logo ali a provisão ali no nosso tempo. E nós sabemos que as coisas de Deus não funcionam assim e não funcionam no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, né? E aí, o que acontece? E aí os que andavam com ele, né, disse assim: mas, meu senhor, e se ele tivesse mandado o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não iria fazer? Se ele tivesse mandado o senhor fazer algo que era praticamente impossível, o senhor não ia de qualquer forma tentar fazer? Ele mandou fazer uma coisa tão simples, é só mergulhar. Vai lhe custar alguma coisa? Não vai lhe custar nada, então vá lá e mergulhe, vamos ver o que vai acontecer, não é? Então, e logo ali, a pequena fé dele voltou, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí
eles foram lá, né, pro rio pra ele mergulhar. E aí ele não foi curado no primeiro mergulho, ele não foi curado no segundo mergulho, ele não foi curado no terceiro mergulho. Por quê? Porque a palavra diz que, o profeta disse que era pra ele mergulhar 7 vezes. E muitas das vezes, amados, então, foi preciso 7 mergulhos para que ele fosse curado. Foi preciso o quê? Foi preciso a obediência, mas também foi preciso ele saber ouvir. Ele saber ouvir a palavra de Deus, ele ouvir, né, o homem de Deus. Então, muitas das vezes, amados, nós não estamos prontos para ouvir a palavra de Deus. Ou até se estamos, mas não ouvimos e não fazemos como é para ser. Como Deus quer que nós façamos, né? Às vezes, Deus quer algo tão simples da gente, a gente não faz. Como uma simples oração. Às vezes Deus nos incomoda, Deus nos acorda para orar de madrugada, né? E a gente, por preguiça ou por se render ao sono, não vai, né? E é algo que não é nem sacrifício pra gente, né? Sacrificante pra gente, e a gente não faz. A gente, né, prefere, vou ficar mesmo deitada aqui dormindo, né? Então, que nós possamos saber ouvir mais a palavra de Deus e fazer o que Ele nos pede, não é? Aleluia. E o que podemos aprender, né, com essa história de Naamã, que tem 7 lições nessa história que nós podemos tirar para a nossa vida, né, pros dias de hoje, né, em que vivemos, que não importa a nossa posição, somos frágeis, nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus, não importa o que você é na sua vida, se você é um grande homem, se tem grandes posses, se não importa a sua situação. Você é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, tanto eu quanto você. Que nem todo o dinheiro do mundo ou riqueza pode salvar. Por quê? Porque Naamã tinha posses, Naamã tinha dinheiro. Então, tal que ele levou vários presentes, várias coisas para o profeta, e o profeta não recebeu, o profeta não quis, né? Porque ele acharia que, né, que levando aquelas coisas, o Eliseu ia curar ele. E Naamã, e Naamã nem chegou a ver essas coisas, né? Porque Naamã nem foi ter com ele. O Eliseu apenas mandou um lá e falou o que ele deveria fazer, né? Então, assim, o que podemos tirar é que dinheiro nenhum vai comprar a sua salvação, né? Que nós devemos pôr a nossa salvação em Cristo. Gente, perdão minha garganta. Segunda lição é que Deus sempre nos dá uma oportunidade, né? Ele sempre nos dá a oportunidade. Ele sempre vai enviar a pessoa certa, no momento certo para a sua vida. Olha como ele fez com Naamã. Ele enviou uma serva para a casa dele, para trabalhar na casa dele, que essa serva conhecia Eliseu. Foi uma casa? Não foi uma casa, foi a obra do Senhor. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus manda as pessoas certas no momento certo para a nossa vida. Não é por acaso que as coisas acontecem. As coisas não acontecem, do nada. Não foi do nada. Foi a mão de Deus, né? Nada acontece do nada. A gente aqui tem esse hábito de falar que foi do nada, mas não. Tudo é resposta de Deus, né? Tudo que vem na nossa vida é através do poder de Deus, do amor do Senhor que Ele tem para conosco, né? Terceiro, que o orgulho pode nos fazer perder a bênção. Quantas das vezes o nosso orgulho, por sermos orgulhosos, por sermos egoístas, nos atrapalha de receber a nossa bênção, né? Se Naamã não tivesse dado ouvido aos seus servos, né? Porque mesmo quando Eliseu mandou ele mergulhar, ele não queria ir, porque ele achava que, meu Deus, ele mandou ele mergulhar naquele rio. E aí o servo dele disse, que foi o que ele disse? Não, vá lá, não é algo tão simples, se fosse algo mais difícil o senhor não faria. Então aqui Naamã deixou o orgulho de lado, né? E atentou a dar ouvido à palavra do profeta que foi direcionado por Deus, né? E que nós venhamos saber ser humildes para ouvir a palavra de Deus, né? Que nós venhamos ter essa humildade no nosso coração, porque Deus se agrada das pessoas humildes, né? E quando a gente é orgulhoso, nos afasta tanto de Deus quanto de receber a nossa bênção. A quarta lição é que Deus trabalha além das nossas expectativas, né? Ele vai muito além, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Às vezes a gente pede uma coisa que nem chega aos pés do que o Senhor tem a nos oferecer, não é? E quando a gente está caminhando nos caminhos dele, na retidão, procurando obedecer a sua palavra, ele nos agracia com a sua bondade, né? Com o seu amor, porque só ele sabe o que é melhor para nós, né? E na quinta lição é que a humildade pode salvar a sua vida. Seja mais humilde. Ser humilde não nos faz menor, né? Não nos faz incapaz. Mas ser humilde nos eleva ao trono do Senhor, nos eleva até a Deus, né? E que todos, né, os nossos pensamentos que a gente tem sobre Deus, ele se agrada da humildade. Naamã, ele foi sábio a dar ouvido aos seus servos. Porque se ele não tivesse dado ouvido aos seus servos, talvez ele não teria saído de lá curado. Ele não teria saído de lá com a sua bênção, com que ele teria ido atrás. E às vezes a gente vai até atrás da bênção. Às vezes a gente até busca. Você pode até dizer, mas eu vou tanto para a igreja. Eu busco ao Senhor. Mas será que você está sendo humilde? Será que você está deixando Deus direcionar a sua vida? Se pergunte isso, coloque isso, reflita sobre isso, né? E seja mais humilde, deixe Deus agir na sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você, né? Então nós devemos nos deixar ser direcionados por Deus, que no momento certo e na hora certa, Ele fará o milagre acontecer na nossa vida. E a sexta lição, Deus recompensa a obediência completa.
A obediência a Deus nos eleva, pois temer a palavra de Deus e seus estatutos nos faz crescer espiritualmente quando somos obedientes, né? Quando a gente é obediente, Deus se agrada da obediência. Deus, ele ama o servo obediente, né? Um servo que ouve a sua palavra, né? Que dá atenção ao ouvido, que ouve a voz do seu pastor, a ovelha obediente, que possamos ser mais obedientes, peça a Deus obediência. Às vezes a gente, mas é só isso, é uma coisinha, eu não vou fazer isso, não é? E fazendo isso, a gente está deixando de buscar ao Senhor. Nós não estamos nos afastando do Senhor. E a 7ª lição é: Deus trabalha com fé, mesmo que imperfeita. Olha só, a fé de Naamã, ela não foi perfeita. Naamã não chegou lá com a fé maior do mundo, não chegou lá cheio de fé, não. Ele foi praticamente desacreditado. A fé dele até chegou a se acabar, né? Num dado momento lá de mergulhar no rio, praticamente. A fé dele ficou... Ele já foi mesmo ali porque os outros colocaram um pouquinho de fé nele. Rapaz, vai lá, não te custa nada. E às vezes nós também estamos assim, com a nossa fé abalada, né? Estamos já sem força, sem ânimo. Mas eu quero te dizer que Deus é a sua força, que Deus é o seu ânimo, que você é capaz, que você pode. Basta você buscar ao Senhor, basta você se direcionar a sua vida a Ele, deixar Ele direcionar a sua vida, né? Vá ao encontro dEle, que Ele virá ao teu encontro, que Ele vai colocar as coisas no lugar, no momento e na hora certa. Busque ao Senhor, e o mais Ele fará na sua vida. Amém?